Pronto, estamos gravando. Então, boa noite a todas, a todos e todes. Eu sou Arlete Inácio, eu sou cientista social, sou especialista em gestão em saúde mental e em psicopedagogia, e tenho mestrado em antropologia, né? Tudo pela UF. E se tudo der certo, na sexta-feira, dia 21, talvez eu seja a mais nova doutoranda em psicologia na UF. Torcendo aqui. Eu trabalho há 17 anos com a saúde mental, atenção psicossocial, então eu já trabalhei como articuladora intersetorial, articuladora de rede, articuladora comunitária, sempre a partir da lógica da redução de danos e no território. Já fui coordenadora de alguns serviços, como consultório de rua, abrigo da assistência social, residência, serviço residencial terapêutico, programa de redução de danos, e sou aí também quase 20 anos professora de sociologia da Secretaria Estadual de Educação aqui em São Gonçalo. Então, assim, essa, né, sou eu, essa é a minha formação. Bem, eu gostaria de hoje assim, estar conversando com vocês sobre um projeto de redução de danos que eu realizei aqui em Niterói durante mais ou menos, eu acho que foi de 2018, 19 a 2021, 22, né, com a pandemia, que é o projeto Cultura Céu Aberto. Então, eu quero falar com vocês dessa experiência da cultura, do lazer e isso tudo junto com a redução de danos. Só para dizer assim, eu esqueci de dizer, atualmente eu estou como supervisora dos redutores de danos em Niterói. Então, atualmente, Niterói tem 14 redutores de danos. Esses redutores de danos estão divididos em todos os CAPs, então não tem redução de danos apenas redutor de danos apenas no CAPS de álcool e drogas. Tem redutor de danos no CAPS infanto-juvenil e no CAPS de transtorno mental, porque a gente entende que a questão do uso de álcool e outras drogas perpassa também os outros públicos. Não tem porquê só no AD ter redutores de danos. Mas no AD a gente tem um número maior, 9 redutores, né? Nos outros tem 2, e eu vou coordenando esse trabalho aí em conjunto dessa equipe, né, ajudando eles a irem para o território, construindo ali as relações de vínculo, confiança, as parcerias, as articulações. Então, é isso. Bem, então eu vou falar com vocês desse projeto, que era o projeto chamado Projeto Cultura Céu Aberto, Estratégia de Redução de Danos de Niterói. No final, eu vou passar para vocês o Facebook, para vocês poderem ir lá, ver o que a gente teve, e também mostrar algumas fotos. Paulo levantou a mão, fala, Paulo. Então, antes de falar do seu trabalho, explica para mim, que eu não sei, o que é redução de danos. Então, né, a redução de danos, ela é uma ética, ela é uma política e ela é uma estratégia de cuidados voltado para aquelas pessoas que não querem parar de usar drogas, que querem, mas não conseguem parar, e aquelas que não podem parar de fazer uso. Então, algumas pessoas, né, é isso, tem pessoas que fazem uso prejudicial de álcool e outras todas elas não querem parar, mas elas têm o direito de ir na saúde, né, fazer todos os seus cuidados clínicos, né, ir no dentista, tirar sua documentação, trabalhar, ter os seus direitos, os seus benefícios sociais, e mesmo assim fazer uso. Tem pessoas que querem parar de fazer o uso prejudicial, mas não conseguem. E aí a redução de danos também vai estar junto com essas pessoas, construindo o cuidado. O que é possível para você nesse momento? Né? O que você quer agora? É possível a gente fazer uma estratégia? E a gente vai construindo junto com o outro, né? A redução de danos, ela prima pela autonomia do sujeito. O sujeito, ele vai estar sempre inserido, né, no seu cuidado.
né? As propostas de cuidado. Então, tem pessoas que não querem. Então, então vamos pensar junto como fazer. Tem um caso muito legal de um rapaz que ele queria parar de usar cocaína, mas ele fazia uso de maconha. E ele queria usar maconha, ele só queria parar a cocaína. E aí, uma das coisas que nós fizemos foi o quê? Foi pensar, então, como é que vamos fazer essa estratégia? E aí, o que foi? Ele soltava 2 pontos depois da casa dele, ele dava uma volta no bairro, na rua do bairro, para não precisar passar na frente dos amigos que chamavam e ele não conseguia dizer não. Ele ia. E durante um tempo funcionou. Paulo, você levantou a mão, mas deixa eu só finalizar com a última questão, que é quem não pode parar de fazer uso. O que é isso? Gente, mas como é que pode alguém não poder parar de fazer uso? Quando eu era coordenadora do consultório de rua, que era quando o consultório era ligado à saúde mental, tinha um rapaz que ele fazia um uso de drogas ali perto do DCE. E quando a gente começou o trabalho, a população em situação de rua que ficava com ele ficou muito preocupada e perguntando, mas vocês vão falar para ele parar de usar? Ele vai parar de usar drogas? Tem um remédio que faz parar? Porque ele não pode parar. E a gente foi tentando entender o que acontece. Quando ele não fazia o uso de drogas, né, seja lá qual for, ele ficava hipersexualizado. Então, as mulheres passavam pelas ruas e ele ia acompanhando essas mulheres, olhando de forma ali, né, muito extensiva, olhava para a bunda, para o peito, mexia, ele nunca pegou nas mulheres, nunca encostou. Mas o jeito que ele olhava e acompanhava, isso fazia com que elas ficassem com medo. Então, ele apanhava da polícia, às vezes do companheiro que estava com ela. E qual é a questão? A questão é que essa pessoa ela não podia parar de usar drogas naquele momento, porque ela tinha um sofrimento psíquico, e aquele sofrimento psíquico, ela cuidava, né? O que conseguia lhe dar um contorno para aquilo era a droga. A droga entrava no lugar da medicação. Então, até ele poder fazer um cuidado, um tratamento, e começar a usar a outra substância que ele precisaria, teria um tempo. Então, de início, ele se colocaria mais em risco se ele ficasse sem usar. Fala, Paulo. Teve 2 momentos da tua fala que, no primeiro momento, você falou assim, mas o sujeito... E aí depois você teve outro momento que você falou assim, mas tem que ver com a pessoa. Então, quem é o sujeito, quem é a pessoa? Então, essas pessoas que se consideram, né, que fazem um uso abusivo ou prejudicial de álcool e outras drogas, né? Ou que não faz prejudicial ou abusivo, mas querem, né, ter algum outro tipo de relação com as drogas. Então, a gente vai pensar com essa pessoa o que ela quer, o que é possível para ela, né? O que a gente pode construir ali do projeto, como a gente chama, né, na atenção psicossocial, de projeto terapêutico singular. Como que isso vai ser construído? E isso é feito em conjunto com essas pessoas. Então, a redução de danos, ela é uma estratégia, que é essa que eu estou dizendo, de cuidados. Ela é também uma lógica, uma ética ou um paradigma. O que é isso? Não dá para você trabalhar a redução de danos sem alguns pilares, né? Você trabalhar a redução de danos e ser racista, proibicionista, manicomial, machista, vai ali esbarrar em algum momento com a lógica, né, das estratégias de como você tem que trabalhar a redução de danos. E ela é uma política, né? Quem quiser depois pode procurar, existe a política de atenção integral aos usuários de álcool e outras drogas, que nessa política ela vai lá estar dizendo, né, como que se deve cuidar, né, dessa questão do uso prejudicial de álcool e outras drogas, e uma dos pilares é trabalhar a partir da redução de danos. Por quê? Porque a redução de danos ela tem uma baixa exigência. A redução de danos ela abarca qualquer um. A redução de danos ela não tem como principal objetivo a abstinência. Com a redução de danos, você chega do jeito que for possível para você chegar. Então, se eu estou num CAPS e o cara cheirou até às 7h59,
8 horas. Quando abrir, a gente vai atender. É lógico que a gente vai ter que fazer uma avaliação. Ele está intoxicado, ele está com uso, mas é um uso que é possível, ele está na convivência, está no grupo, está participando ali do dia a dia ali do CAPS. Ah, não, ele fez um uso que vai precisar ele ficar um tempo aqui desintoxicando na sala de cuidados do CAPS. Não, ele fez um uso tão prejudicial que talvez seja necessário chamar o SAMU e ir para o hospital geral, né, que tem um protocolo aí de 24 horas de desintoxicação no máximo. Então, a gente vai ter que ir avaliando. A mesma coisa na rua, a mesma coisa se ele chegar para outros serviços, como assistência, enfim. Olha só, outra pergunta. O tempo todo você está se referindo só ao usuário de drogas. Se chegar uma pessoa obesa lá que está querendo reduzir a quantidade de comida, tem como fazer redução de danos? Então, Paulo, tem como fazer redução de danos, mas ela não vai ser inserida no CAPS, num centro de atenção psicossocial. Né? O CAPS, né, ele tem lá o CAPS para usuários de álcool e outras drogas, o CAPS para pessoas com sofrimentos psíquicos e o CAPS infanto-juvenil, que é para as duas coisas, crianças e adolescentes. Mas o CAPS não atende obeso? Não. Que vai ser... A obesidade é considerada normal? Não é que seja considerado normal, Paulo, mas não é o serviço, né, do CAPS que vai trabalhar com essa questão. CAPS não é... Traduz para mim o que é CAPS. CAPS é Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas. Não, isso é o CAPS AD. O CAPS isso. só é o centro... CAPS é Centro de Atenção Psicossocial, que tem o de álcool e drogas, CAPS AD, tem o CAPS 2, que geralmente é o CAPS para adultos com sofrimentos psíquicos, e tem o CAPS infanto-juvenil, que vai pegar tanto o sofrimento psíquico quanto o uso de álcool e outras drogas de crianças e adolescentes. Então, nesses serviços dos CAPS, são serviços para a saúde mental para essas questões, que aí você tem toda uma reforma psiquiátrica, né, que teve, né, com a proposta de se retirar as pessoas do manicômio e fazer um cuidado que não seja centrado no hospital, que não seja hospitalocêntrico, que seja um trabalho cuidado no território. Mas a redução de danos, ela pode, por exemplo, também ser tratada, cuidada para outras questões em outros espaços. Por exemplo, uma pessoa que ela está obesa, ela quer emagrecer, ela pode, a partir da atenção básica, né, da atenção primária, do programa, no caso de Niterói, né, o módulo médico de família, ou o programa Saúde da Família nos outros lugares, ela ser acompanhada por aquele serviço e, sim, se pensar a redução de danos para ela nesses outros espaços. Nos CAPs, não. Entendeu? Então, vai ser outro espaço de cuidados clínicos, que vai ser pensado ali junto com ela. É claro que talvez essa pessoa também precise de um acompanhamento psicológico. E aí ela pode fazer esse acompanhamento tanto nos ambulatórios, né, que, em geral, os ambulatórios são são os serviços também da saúde mental que, vamos dizer, de menor complexidade, né? Os CAPs são de maiores complexidades. Ou mesmo dentro da atenção básica, que tem psicólogos também, ou pelo NASF, que também tem ali, que vai dando suporte. Então, ela vai ser acompanhada por outros profissionais em outros serviços. Nos CAPs, essa questão não vai ser cuidada. Foi? Enfim, depois, quem quiser também, eu posso colocar lá no grupo, botar o link, que é o manual de CAPs. O manual de CAPs, ele vai falar de todos os tipos de CAPs, como o CAPs tem que funcionar, a quantidade de CAPs por território, por município, né, que vai ver com a quantidade de pessoas, quais são os profissionais, né, porque tem que ser uma equipe multidisciplinar, quais são os profissionais que tem que estar nesse CAPs. Então, ali tem todo essa explicação dos CAPs, eu posso colocar depois no grupo, assim como a política de atenção integral a usuários de álcool e outras drogas, quanto também o manual de CAPs. Oi, Andresa.
Oi, Arlete, rapidinho, só colocar de possibilidades onde qualquer comportamento compulsivo, seja alimentar, né, seja devido ao uso abusivo de outras drogas, né, de álcool e outras drogas, o CAPS, ele poderia, pelo menos aqui em Minas, a gente atua sim. Eu fui coordenadora de um CAPS 3 em Contagem durante 2 anos, e a loja aqui em Belo Horizonte também, Lagoa Santa também. O que seria avaliado, né, eu estou dizendo da minha experiência aqui, tá, gente? O que a gente deveria avaliar seria se há um sofrimento, né, nessa pessoa que chega em busca do CAPS pedindo, né, em sofrimento, às vezes pedindo ajuda, ou às vezes não, às vezes com a família, bom, chega de várias formas, né, mas quando a gente verifica que há um sofrimento decorrente de um comportamento, né, de uso abusivo ou de substâncias, ou uso abusivo da alimentação, ou seja, o que a gente vai tentar trabalhar no CAPS, através, inclusive, da redução de danos, seria ajudar essa pessoa, né, nesse comportamento compulsivo, que traz prejuízo para a vida dela, até por sexo, jogo, né, só estou colocando assim, que, né, talvez não seja no CAPS AD, né, porque aí é uma política específica, mas o CAPS 3, o CAPS 2 teria condição de ajudar, né, de colaborar, de facilitar um projeto de vida onde esse comportamento, esse jeito de lidar, dessa relação com o mundo, seja menos prejudicial, traga menos riscos, menos sofrimento para essa pessoa. Só fazer essa contribuição, que é uma, né, uma lógica que a gente atua aqui em Minas. Então, Andresa, aqui, né, eu trabalho aqui há 17 anos. Eu já trabalhei em vários CAPs. Nem no CAPS AD e nem no CAPS 2 vai se trabalhar essa questão. Nunca vi nenhum CAPS no Rio de Janeiro. Aonde se faz isso seriam nos ambulatórios de saúde mental. Aí sim, Andresa, aqui, se você for ver, né, os ambulatórios de saúde mental que existem, neles, aí sim, eles vão estar trabalhando essa questão. Nos CAPs, não, mas nos ambulatórios de saúde mental, sim. Cláudia. Cláudia, pode falar, você levantou a mãozinha. Oi, desculpa, o microfone não abria. Boa noite, Arlete, boa noite a todos. Eu trabalhei 9 anos no CAPS-AD, 42 anos de saúde mental, só isso. E 9 anos que eu trabalhei no CAPS-AD, a gente tinha uma dificuldade da demanda dos pacientes, dos usuários que frequentavam, né? E chegavam com o quadro de esquizofrenia, né? E o uso de drogas também, né? Então, havia aquela dificuldade de onde tratar, no CAPS AD ou no CAPS. Sempre era uma briga constante. Eu achava que era no AD, o pessoal achava que era no CAPS normal, 2, né? Eu ficava desesperada, porque a gente tinha que acolher, mas não podia cuidar do paciente. Ele mandava embora. Como é que você faz? Como é que funciona isso? Então, aqui no Rio de Janeiro, né, por todos os lugares onde eu passei... Eu sou de Niterói, tá? Você é de Niterói, Cláudia? Então, ainda continua isso, né? Só um minutinho, gente. Eu preciso aqui, porque eu não sei se vocês estão conseguindo escutar, mas está meio que uma gritaria. Vocês estão gritando, eu estou fazendo aula. Desculpa, gente, eu não sei se vocês estavam escutando, mas eu estava escutando ali uma gritaria. Enfim, então, ainda continua essa questão, né? A pessoa tem um sofrimento psíquico e, ao mesmo tempo, faz um uso prejudicial de álcool e outras drogas. Para onde vai? Então, a primeira questão, né, a proposta que a gente se coloca é que os dois CAPs possam discutir o caso e pensar junto, né? O primeiro o que é de base, né? A pessoa ela já tinha esse transtorno antes e depois ela começou a fazer esse uso abusivo, ou não, ela tinha o uso abusivo e depois que apareceu esse transtorno. O que é de base, né, nessa comorbidade? Uma coisa é essa. A segunda coisa é, bem, aonde essa pessoa
ela se beneficiaria, né, melhor de um cuidado, né, num CAPS-AD ou no CAPS. Perfeito. Então, por exemplo, eu conheço pessoas no CAPS-AD, né, tem usuários lá no CAPS-AD que ele tem um transtorno mental de base, sempre teve. Depois ele foi crescendo que foi fazendo uso, mas ele não consegue se ver como uma pessoa com transtorno mental, com um sofrimento psíquico. Para ele, é algo impossível estar no CAPS-2. Então, Sim, ele se sim. trata, ele se cuida aonde ele acha que é possível para ele se cuidar, né? Assim Sim. como já tivemos casos, né? No caso de um usuário no CAPS-2, que também era de base a questão do sofrimento psíquico, fazia um uso abusivo, mas ele ir para um CAPS-AD com o sofrimento que ele tinha seria pior. Por quê? Porque ele seria levado a fazer um uso mais intenso, né? Porque ele era uma pessoa que se deixava levar, né? Que recebia o comando e fazia aquele comando. Então, para aquela pessoa estar no CAPS, seria muito mais prejudicial e ela poderia ali começar a usar outros tipos de drogas por estar. Então, assim, a gente tem que ver o que é de base, a gente tem que entender aonde seria melhor para aquele usuário, aonde ele se beneficiaria mais, e o que eu acho mais importante é a equipe poder conversar, né, e não ficar um jogo de empurra, porque também Era isso que acontece acontecia. isso. Eu mando para o CAPS-2, o CAPS-2 manda para o CAPS-AD e chegar lá. Uma das coisas que eu sempre digo, não é? Uma coisa que eu sempre digo primeira coisa, você recebeu aquele usuário, você não sabe se ele é para ambulatório, se ele é para um CAPS-2, se ele é para um CAPS-AD. Marca o retorno para ele, para você poder escutar melhor. Ou você já tem uma noção de que ele é para um CAPS, ou 2 ou AD. Pede para ele voltar para escutar mais e liga para o outro CAPS e diz, olha, a situação é essa, assim, assim, assado. O que você acha? Seria melhor aí ou melhor aqui? Mas a gente sabe, Cláudia, que essa interlocução, né, entre os serviços, seja eles qual forem, né? Seja CAPS para CAPS, seja saúde para assistência, educação para saúde, enfim. As articulações intersetoriais são muito difíceis de acontecer. Essa troca é difícil, né? Mas eu acho que a gente tem que focar aí. Né? Eu vejo muitos casos de acontecer no sentido, o cara sonhou com drogas, disse que sonhou com drogas, pronto, já é para ter. Sonhou com drogas, não é aqui. Ele usou drogas há 10 anos atrás. Não é aqui, é para lá. Então, é muito ruim isso, né? Quando as pessoas não conversam, não escutam o caso, não chama essa pessoa para estar novamente no serviço para ouvir um pouco mais. Né? Não precisa resolver no primeiro acolhimento o que vai ser daquela pessoa para onde ela vai. Dá para se esperar um pouquinho, né? Cláudia, você levantou a mão ou você ainda estava com a mão levantada da outra vez? Eu concordo plenamente com isso. Inclusive, nós tínhamos uma demanda no CAPS-AD também, que o menino deu o tapinha na maconha, a família já ia todo para o CAPS. Então, a gente tinha o quê? Acompanhar essa família, mostrar o que era, sabe, elucidar todas as dúvidas e tirar esse desespero, acalmar, né, as almas daquela família, porque eles ficavam desesperados. Então, acompanhar essa família, né, é crucial para a gente mudar, né, essas mentalidades. Então, é um desespero. Não, sabe, eu tinha que dar com açúcar para a mãe, às vezes, de tão desesperada que chegava lá, entendeu? Eu acho, Cláudia, que é impossível você ter um CAPS e não ter um grupo de família. Você precisa ter um grupo de família. Eu fazia contra todo mundo, contra tudo e todos. Mas eu fiquei lá 9 anos com as minhas famílias. No final, acabaram com as minhas famílias. E acabaram comigo, mandaram embora para outro lugar. Mas deu tudo certo. Mas eu estou com eles até hoje.
Ah, Eu já entendi. aposentei, mas continuo na assistência, não tem jeito. O vínculo não morreu, não, a gente está sempre junto. E saúde mental é isso, né? Vínculo principal. Eterno. Obrigada, tá? Nada, Cláudia. Você é da onde? Do Rio de Niterói? Eu trabalho na rede de Niterói, Ah, vamos nos encontrar. Depois a gente mas troca sou o número, moradora tá? de São Gonçalo, mas trabalho na Ah, rede que de Niterói. legal. Tá bom, beijo, obrigada. Nada. Continua, Paulo, tem mais alguma coisa? Eu não tenho nada, imagine, Então, sou vou eu que vou continuar. eu que vou te interromper, imagine. Então, gente, então é isso. Então, a redução de danos, né, ela tem essa proposta de pensar o cuidado em diversas dimensões, seja ele o que for, não é só o cuidado clínico, não é só a questão do álcool e drogas, mas pensar de uma forma ampla, pensar até uma construção dentro da possibilidade de um projeto de vida a curto, médio e longo prazo, pensar a questão de um retorno à família, ou de um contato com a família, ou de uma retirada de documentação, a ida, né, para curtir aí o lazer, cultura, resolver problemas da justiça. Então, a redução de danos ela é ampla. Né? Então, a gente vai pensar junto com aquelas pessoas o que fazer. Bem, o que eu fazia, né, para entrar aí no Cultura Céu Aberto? O que eu fazia? Eu tinha um trabalho que toda quinta-feira à noite eu circulava pelo centro de Niterói, acompanhando algumas pessoas que estavam em situação de rua. Então, assim, a última equipe que eu tive, né, que eu participei, do CAPS-AD, antes da entrada, né, da Fundação Estatal, quando ainda era a Fundação Municipal de Saúde, então tinha eu, né, uma articuladora comunitária, intersetorial, um psicólogo, um médico generalista, né, uma oficineira e um redutor de danos. Então, tínhamos nós 5. Então, a partir de 5 horas da tarde, a gente circulava por todo o centro de Niterói. Amaro Peixoto, Barcas, o que a gente chama de prainha, que é aquela prainha perto, assim, do lado das Barcas. A gente ia até a Cantareira, Praça São João, até o terminal rodoviário. Então, a gente circulava tudo isso a pé, né, fazendo um trabalho de redução de danos. E o que é esse trabalho, né? Como é que a gente fazia isso? A gente chegava e se aproximava e se apresentava. Então, eu sou Arlete, tudo bem? Eu sou da saúde. Qual o seu nome? Fulano. Então, você quer camisinha? Você quer gel? A gente tem aqui um kit lanche. Você quer esse kit lanche? Tem um copinho de água? Você quer? Então, a gente é da saúde mental. Você está precisando de alguma coisa? E a gente ia tentando ali levantar as demandas, o que ele queria, o que ele precisava, saber a história, né? Quem é aquela pessoa, qual é a idade dela, da onde ela veio, como ela chegou ali, quais são as relações que ela estabelece naquele território, quais são as redes que ela faz, enfim. Então, é óbvio que não é num primeiro encontro, então, por isso, assim, toda quinta-feira a gente passava nos mesmos lugares para, junto com essa pessoa, né, a gente pensar aí algum tipo de cuidado. As principais demandas, gente, era o quê? Alimentação, e alimentação, cuidados clínicos, né? Problema de tuberculose, IST, problema nos pés, problema de pele, principalmente isso. As mulheres pré-natal, ou então como é que se fala aquilo que a mulher faz, gente? O preventivo. Essas principais demandas. Depois vinha a questão de documentação, roupa, emprego, a questão do cuidado, né, com o uso prejudicial de álcool e outras drogas, era a última coisa que aparecia. Então, um dos trabalhos também da redução de danos, gente, é facilitar o acesso dessas pessoas, né, dessa população em situação de rua, de cenas de uso, aos serviços.
E como é que a gente facilita o acesso? Fazendo articulação intersetorial. Então, primeiro a gente tem que conhecer quais são os serviços, né, que poderiam estar ali prestando algum atendimento a essas pessoas, dizer quem são essas pessoas, levantar para dizer para eles quais são as demandas e encaminhar essas pessoas para esses lugares. Mas basta eu dizer, olha, você quer tirar a documentação, está vendo ali? Ali tem a Secretaria de Direitos Humanos que você pode agendar a sua segunda via de RG. É só você ir lá. Gente, isso não é, né, facilitar o acesso. Isso não é autonomia. Autonomia é algo construído, é algo dentro do que é possível, né? Então, muitas das vezes, aquelas pessoas já sofreram tanto, né, na ida a várias instituições, a vários serviços, que ela não quer ir de novo para sofrer mais, né? Para sofrer preconceito, para ser estigmatizada, seja por conta da sua cor, da sua condição, né? Seja por conta da roupa que ela esteja usando, se ela tomou banho ou se não tomou, se penteou o cabelo, o jeito da roupa. Então, muitas das vezes, mesmo essas pessoas sabendo aonde tem que ir, ou a gente indicando o local, não é possível ela ir sozinha. Então, um dos trabalhos da redução de danos é o quê? É a gente emprestar o corpo, né? É a gente estar junto. O corpo tem que estar junto com essa galera. Então, a gente cria o vínculo, né? E o corpo a gente coloca ali à disposição. Então, vamos juntos? E é isso. Então, a gente vê que muitas pessoas conseguiram chegar a determinados serviços a partir desse nosso trabalho de ir junto. E, aos poucos, a gente vai se retirando até que ela consiga ir sozinha, né? Até que ela consiga resolver ir sem precisar da gente. Lógico que tem várias outras que é só a gente indicar que vai. Então, nesse trabalho que a gente fazia semanalmente era isso, levantar as demandas, ver dentro dessas demandas o que era possível, a gente criar vínculos com elas, pensar junto qual é o cuidado que elas estão precisando, clínico, e em relação à redução de danos, e construir esses cuidados. Só que a gente entendeu que essa galera precisava de mais, né? É só tirar documentação, é só medicação, é só o médico que ia com a gente, né? E ele fazia ali o atendimento, é só a escuta ali do psicólogo, é só o trabalho da redução em si que a gente ali ia construindo. A gente precisava de mais. Então, mais o quê? A gente achava que essa galera precisava de cultura, essa galera precisava de lazer, né? Essa galera precisava de um ponto de encontro com a gente, porque é isso, a gente andava a pé, tá? Toda Niterói a pé, carregando kit lanche, camisinha, levando panfleto, levando medicação, tudo no braço, a pé. Então, a gente circulava. E muitas das vezes, o que acontecia? A gente não encontrava aquela pessoa, porque às vezes a gente encontrava com ela nas barcas, mas naquele dia, quando a gente passava, ela não estava. Então, a gente pensou, bem, seria interessante ter um lugar, pelo menos uma vez por mês, onde ela pudesse ir para conversar com a gente, né? Para solicitar alguma coisa, enfim, para nos dar notícia de como ela está. Então, a gente começou a pensar num projeto chamado Projeto Cultura a Céu Aberto. 2 pontos, estratégias de redução de danos. Gente, o que vocês quiserem ir perguntando, tá? Durante o caminho, pode ir perguntando. Então, assim, o que foi essa proposta, né? O que eu pensei? Cara, há quanto tempo essa galera não vai para o cinema? Eu não conseguia ingresso gratuito para o cinema, mas eu poderia levar o cinema até eles. E aí eu fui conversando com eles e vendo, será que seria legal eu fazer numa praça uma exibição de filmes? E eu fui conversando com eles, né? Isso, redução de danos é uma construção em conjunto. E a galera disse, sim, Arlete, a gente não vê televisão há muito tempo, eu nem lembro quando foi a última vez que eu vi um filme. Nossa, eu gostaria sim. Tá, e que tipo de filme que vocês gostariam? E aí eles foram dizendo, né? Aqueles filmes bem violentos, ou então comédia.
Beleza. E aí eu escolhi uma praça que é uma praça que eu amo, que é a Praça São João, em Niterói, né? Não sei aí quem conhece, mas é uma praça que fica no centro de Niterói, próximo ao terminal de ônibus, uma praça que ela tem ali uma história ali, principalmente de prostituição. Hoje ainda existe, mas bem menos, né? Alguns anos atrás ali era uma prostituição, existia ali as trabalhadoras do sexo que faziam um trabalho ali durante o dia, porque 7 horas fechava a praça. Então, você chegava ali 10 horas, 11, meio-dia, tinham algumas mulheres trabalhando. Então, elas trabalhavam durante o dia e depois iam embora. Né? Tinha algumas mulheres ali idosas, né? Tinha uma senhora, dona fulana, que ela já devia ter, gente, quase 70 anos, ela tinha uns 60 e pouco, e ela trabalhava ainda ali, ela tinha ainda aqueles clientes cativos. Enfim, eu gosto muito dessa praça. E aí eu pensei, vou fazer, então, um cinema na praça para a população em situação de rua, e vai ser na São João. Bem, primeiro problema que eu encontrei, os gestores maiores, né? Isso aqui vai ficar gravado, né? Eu fico até com medo, assim, o que eu posso falar? Os gestores maiores, né, dessa época lá da Secretaria de Saúde, não me deixavam realizar esse projeto, tá? Nunca chegaram para mim e disseram, não, você não pode fazer. Mas também nunca disseram, não, pode fazer, nunca liberaram. Até que eu cheguei, né, conversei com a minha coordenadora ali mais próxima, né, ali na hierarquia, e ela falou, Arlete, faz. E depois a gente vê no que vai dar. E aí é isso. Temos materiais audiovisual, né, para fazer isso? Não. Então, eu fui procurar alguns parceiros. Bem, cheguei numa parceria com um órgão da prefeitura, né, que eu não vou dizer o nome, que eles tinham todo o material. Eles tinham telão, eles tinham notebook, eles tinham o retroprojetor. Não, gente, retroprojetor é aquela coisa antiga, né? Qual o nome? Data Show? Tinha o Data Show, tinha a caixa de som, tinha tudo. Só que eles queriam o seguinte, que fossem filmes educativos e que, no final, tivesse uma roda de conversa. Eu falei, não, cara, eu não quero filme educativo. Por que é tudo para pobre, né? Para a população em situação de rua, tem que ser educativo? Porque eles não podem, pura e simplesmente, rir, se divertir, né? Conversar ali com outras pessoas, estar num momento de sociabilidade, de prazer. Tudo tem que ter um fim educacional para essa galera. Não quero. E desisti. Até que eu encontrei uma ONG chamada Bem TV, né, que ela ainda funciona em Niterói, e que eles chegaram e falaram, Arlete, olha, o que você quiser, pode levar todo o material nosso para poder fazer lá o seu filme. Bem, e assim a gente começou. Então, a gente tinha o material audiovisual da Bem TV, a gente tinha os papeizinhos, né, que a gente fazia de divulgação, a gente conseguiu com a assessoria de comunicação da prefeitura. Só que é isso, gente. Vai ver filme sem comer nada? Sem uma pipoca? E aí a gente conseguiu, com alguns professores da UF, né, um dinheiro para que a gente comprasse o milho e comprasse o suco para fazer a pipoca no dia. Só que o que a gente pensou? No centro de Niterói, para quem conhece, tem um monte de pipoqueiro. Vamos levar o pipoqueiro para lá. Olha que máximo. A gente leva o pipoqueiro, leva o suco, que vai ser o máximo. E aí, gente, qual é a proposta do projeto do Cultura a Céu Aberto? Né? Além de criar vínculos com essa população, além de ter um ponto de encontro onde ele possa, né, nos encontrar sempre naquela data, além de ser um espaço de cultura, lazer, de sociabilidade, também era um espaço em que eles poderiam entrar em contato com outras instituições e serviços e pensar, eu preciso ir no Antônio Pedro. No dia lá do filme, a Renata do Antônio Pedro estava lá e ela é bem legal. Vou lá, então, no Antônio Pedro procurar a Renata. Então, a gente começou a chamar várias instituições para estar junto com a gente.
nessa atividade. E assim foi. No dia, gente, foi um caos na hora da pipoca, porque quando o pipoqueiro começou a dar os saquinhos de pipoca e a gente ia levando até a população, eles levantaram todo mundo, né? Porque a praça ela tem assim vários andares, como se fosse um teatro, né? Vários andares e tem a parte mais baixa, que é onde a pessoa se apresenta ou passa o filme. As pessoas avançaram, assim, foi algo assustador, assim, a gente não conseguia controlar, e a partir daí a gente resolveu fazer de uma outra forma, fazer kits. Então, a gente conseguiu uma parceria com o Sesc. Então, o Sesc mandava um kitzinho para a gente com suco, com biscoito, bolinho Ana Maria e aquele Nutri, como é o nome daquilo? Barrinha de cereal. Né? Então, a gente conseguia entregar isso para essas pessoas. E aí, cada vez mais, foram chegando mais instituições. Então, o Grupo Pela Vida estava lá fazendo testagem rápida de HIV. Então, tinha momentos que o consultório na rua estava lá fazendo testagem de HIV, sífilis e hepatite. Aí tinha momentos que o consultório na rua estava lá fazendo orientação em saúde bucal. Porque o que a gente fazia? Antes de começar o filme, né, por conta do horário, a gente tinha que esperar escurecer um pouquinho, então a gente fazia rodas de conversa de 15 minutinhos antes. Então a gente falou sobre tuberculose, sobre orientação em saúde bucal, sobre prevenção combinada, a gente foi falando de vários assuntos, sobre Covid na época, né, que a gente chegou a pegar. Então, a gente fazia esses 15 minutinhos antes disso. Chegaram também um grupo de jovens que faziam curso de cabeleireiro, de barbeiro. E para eles conseguirem o certificado, eles tinham que ter X horas cortando o cabelo. Então, o que eles fizeram? A gente chegava lá por volta de 3 horas, e a gente ficava até 7h30, 8 da noite, porque a gente ia fazendo várias atividades até começar o filme. Tá? Então, tinha lá os meninos que ficavam fazendo corte de cabelo e fazendo sobrancelha, né? E barba. Era muito legal, porque a gente via algumas pessoas em situação de rua chegando e dizendo: poxa, eu estava mesmo precisando cortar o cabelo, eu estou tentando aqui um emprego, mas eu chego lá desse jeito, barbudo, cabeludo, não é legal. Né? Então, a gente tinha Grupo Pela Vida, a gente tinha consultório na rua, assistência em alguns momentos, a gente tinha uma equipe da UF, que é um projeto de extensão que tem até hoje, né, que é necessário uma cidade inteira para cuidar de uma criança. Então, enquanto os pais estavam lá fazendo o teste rápido, cortando o cabelo, ou fazendo qualquer outra atividade, esse grupo de extensão da UF, junto com o CAPS Infanto Juvenil, ficava brincando com as crianças. Né? A gente tinha lá também com a gente um pessoal do Antônio Pedro, que fazia um trabalho tanto com os homens agressores, quanto com as mulheres que foram agredidas por homens. Então, né, pelos seus companheiros. Então, a gente fazia uma tenda. Enfim, gente, e foi esse momento de troca. Né? Muitas das vezes tinham pessoas que passavam e diziam: vocês são do CAPES? Eu recebi aqui, eu estou com esse encaminhamento dado pelo Centro Pop para eu ir para o CAPES. O que acontecia? Uma psicóloga nossa, na hora, dizia: não, seu primeiro acolhimento vai ser agora. Então, ele era atendido ali no momento. E a gente, lógico que ele ia para um canto, a psicóloga ou outro profissional que estivesse ali no momento, faria o primeiro acolhimento dele e agendaria para ele ir no CAPES. Caso ele não conseguisse chegar lá no CAPES, o que a gente fazia? A gente marcava com ele na rua. Então, a gente dizia: olha, se você não conseguir chegar no CAPES tal dia, quinta-feira, 8 horas, a gente está em frente ao Itaú, na Amaral Peixoto. Nos encontre lá. E aí a gente vai fazer todo o cuidado, todo o tratamento ali na rua. Então, assim, era uma experiência muito legal. E mais legal ainda foi quando a gente conseguimos uma estagiária, que o Paulo Silveira nos ajudou bastante nessa estagiária. Não sei nem se eu posso dizer, se eu posso contar, né, como é que o Paulo ajudou. O que acontece? Em Niterói,
tinha um projeto de bolsa trabalho para pessoas da saúde mental. Então, pessoas que recebiam um valor, sei lá, para atender o telefone no CAPS, para varrer o CAPS, para ser motoboy do CAPS, enfim, para fazer tarefas. E aí tinha uma menina muito legal, que a gente viu ali um potencial nela para ela ser ali a nossa ajudante. Eu não consigo lembrar o nome dela não, o nome que foi dado, a função dela. Ela tinha um crachá, vamos colocar que estava escrito assistente, que aquilo, gente, era tão importante para ela. Ela chegava ali na praça, a primeira coisa que ela dizia é: cadê o meu crachá? Eu quero o meu crachá. E a gente dava o crachá de assistente. Quando ela estava no projeto, né, no dia do projeto, da exibição do filme, lotava. Por quê? Porque ela saía chamando todo mundo da rua. Tem pessoas em situação de rua que tem telefone, então ela ligava para as pessoas, né? Ela tinha um trabalho também de colar cartazes em algumas instituições, então lotava, porque ela agregava. E uma coisa muito legal, que a gente nunca colocou regra, que é em relação ao uso de drogas naquele espaço, ela não deixava. Em nenhum momento a gente disse que não podia, em nenhum momento a gente avisou para ela: olha, não deixa ninguém usar. Ela não deixava, ela regulava. Começou alguém querer usar, na mesma hora ela dizia: sai daqui, vai usar longe, depois você volta. Alguém começava a fazer uma confusão, ela ia lá e ela resolvia. Então, essa menina, ela se envolveu muito nesse projeto, para ela, né, deu um outro lugar ali, né, naquele espaço. A gente tentou essa bolsa de trabalho para ela, só que a gente não conseguiu por vários fatores, e aí a gente conseguiu durante um tempinho aí uma bolsa aí. Aí, Paulo, posso falar? Paulo, tá aí? Arlete, pode, Arlete, pode. Para mim não adianta nada eu dizer que não pode. Pode, Arlete, pode. E aí, assim, o Paulo Silveira nos ajudou a pagar durante alguns meses a bolsa para essa menina, porque a gente não conseguiu pela prefeitura, e aí o Paulo Silveira fez esse trabalho, né, essa parceria, e nos ajudou a pagar durante um tempo a bolsa para ela. Assim. Depois, no final, vocês vão ver a foto dela. Mas ela, assim, é uma pessoa que mudou aí, né, o jeito dela se mover, dela estar. Então, enfim, gente, é um espaço que foi cada vez mais agregando pessoas. E o que era legal também é que ali não ficou um lugar restrito. Aquilo ali é filme para a população em situação de rua. Porque, como é uma praça central, você via pessoas que estavam esperando alguém chegar, sentava para ver filme. Você via alguém que estava na hora do intervalo, do lanche, do almoço, do lanche para a noite, né, para a janta, né, para ir pegar no trabalho, horário de descanso, ia para ali. Pessoas que moravam ao redor iam para ali. Então, virou um espaço de comunhão de pessoas em situação de rua com outras pessoas que não são em situação de rua, com instituições aonde foi acontecendo uma desconstrução do olhar de quem é a pessoa em situação de rua, de quem é o usuário de álcool e outras drogas. Foi possível ali diminuir os estigmas e os preconceitos relacionados a esse público. Então, assim, foi algo, gente, mágico. A gente fazia isso sempre toda a primeira quinta-feira do mês. Infelizmente, por alguns motivos, eu não consegui retomar esse trabalho, mas espero que um dia eu consiga, né? Que foi um espaço muito legal, que eu acho que o Paulo podia dar um pouco aí do testemunho do que o Paulo achava, né? Porque o Paulo chegou aí lá algumas vezes. Fala, Paulo. Bem, assim, vocês já escutaram tudo que a Arlete tinha para falar, e agora ela continua falando. Vai lá, explica para a gente como é que era isso. Como é que você fazia a escolha dos filmes, Arlete? Ninguém sabe Paulo, ainda. Eu queria tanto que você pudesse dizer o que você achava. Lindo, um Quando trabalho você lindo, lá. era lindo, 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 lindo. Eu ia para lá para ficar sentado no meio da população de rua,
quietinho, vendo a Arlete trabalhar, achava lindo, eu sou apaixonado por aquele trabalho, ela sabe disso. Então, gente, a escolha do filme era feita junto com eles, né? O que acontece? Como o filme é exibido em praça pública, a gente tem que pedir autorização. Se fosse dentro de um serviço, a gente pode passar qualquer filme. Dentro de na praça pública, a gente tem que pedir autorização à produtora, porque senão a instituição pode ser processada. Então, o que a gente fez? A gente fez uma listagem de filmes nacionais, então teve Besouro, Os Parsas, enfim, teve vários Besouros, Parsas, agora eu não lembro, na hora que for passando ali eu falo. Então, teve vários filmes, né, que a gente entrou em contato com uma produtora, a produtora liberou durante um ano a exibição de todos aqueles filmes, e aí a gente ia levando para essa população os filmes que a gente tinha e a gente ia escolhendo. Então, assim, gente, foi durante muito tempo um espaço de confraternização, de aproximação, de se pensar a redução de danos, né, de quem estava ali. Porque é isso, muitas das vezes chegava ali a pessoa em que, às vezes, o filme não interessava, mas ela queria conversar com alguém. Às vezes o filme não interessava, mas ela queria fazer o teste rápido. Às vezes o filme não interessava, mas ela queria cortar o cabelo. Então, assim, a gente chegou a ter, em média, ali 70 pessoas. E mais, assim, mais de 10 instituições participando, não todas ao mesmo tempo, né? Mas cada mês, 5, 6, 7 participava. E foi legal que a gente conseguiu também fazer no final do ano, a gente conseguiu fazer na festa de Natal. A gente conseguiu fazer uma ceia de Natal, a gente conseguiu um Papai Noel e a gente conseguiu brinquedos, doações de brinquedos para aquelas crianças. Então, foi um momento ali de música, de cantar, de se alimentar, de confraternizar, da gente comer junto. Então, assim, é mágico. Se vocês entrarem lá depois no Projeto Cultura a Céu Aberto, no Instagram, no Facebook, que eu sou velha, né? Sou dessa época, vai ter lá fotos e vídeos. E aí, gente, não sei se vocês têm alguma coisa ainda para perguntar sobre isso, porque tem uma coisa. A gente começou a fazer o Projeto Cultura a Céu Aberto, o Cine Praça, que era na primeira quinta-feira do mês, na Praça São João. Na terceira quinta-feira do mês, a gente fez o Praça Cultural. O que é isso? A gente gostou da experiência e a gente queria levar mais cultura para essa população. E aí eu vou falar, então, um pouco também desse trabalho que também foi feito, era ao mesmo tempo, tá? Um era na primeira semana, o outro na terceira, e que era também um projetos culturais na Praça da República, em frente à Biblioteca de Niterói. Só que antes de eu começar, sobre o Cultura a Céu Aberto, vocês têm alguma questão, alguma pergunta, ou eu posso falar? Porque, assim, eles aconteceram ao mesmo tempo, e aí eu acho importante falar sobre isso também. Então você fala sobre tudo e depois a gente pergunta, porque eu tenho uma lista enorme de perguntas. Tá. Então, o que a gente achou? Gente, assim, passar o filme é legal, brincar com as crianças é legal, mas será que a gente não precisa de levar mais coisas para eles? E aí, o que a gente pensou? O Praça Cultural. E se a gente conseguisse exibição de peças de teatro, de jongo, de samba de coco, de música, de palhaçaria, enfim, se a gente conseguisse outras coisas a mais culturais em que a gente pudesse fazer isso junto com eles, construir com eles ali, né? No ato ali, a gente está junto. E aí, assim, o que a gente precisa? Bem, para um grupo de jongo, palhaçaria, seja o que for, samba de coco, capoeira, a gente precisaria que alguém fosse de forma voluntária. É importante, gente, vocês saberem, assim, tudo isso eu fiz apenas com o meu salário, tá? Meu salário de R$ 1.350. Não teve nenhum incentivo da prefeitura, nenhum financiamento, nenhum dinheiro para nada. E aí,
Então, assim, eu pensei, vou procurar pessoas, né? Porque eu sou articuladora, cara, eu sou articuladora comunitária, intersetorial, de rede. Eu vou fazer articulação, vou ver pessoas, grupos que queiram se apresentar no amor, de graça. Mas eu acho que seria interessante, pelo menos, ter o dinheiro da passagem. E aí, o que eu fiz? Né? Como eu falei, não tinha muitos. Na época, não tinha muito apoio, tá? Na época. E aí eu fiz o seguinte, eu fui para a Secretaria de Cultura bater de porta em porta para pedir um dinheirinho. O que eu pensei? Bem, se eu conseguir R$ 80, eu acho que R$ 80 dá para pagar a passagem da galera, ou dá para pagar um Uber, né? Vou correr atrás. E fui batendo. Até que um me atendia, dizia que não era possível, o outro me atendia, dizia que não era com ele, até que chegou uma mulher que me atendeu. Eu expliquei, né, falei todo o meu trabalho, falei do projeto que eu fazia na Praça São João, e ela falou aqui, olha, eu tenho uma verba aqui, mas é muito pequena, eu não sei se vai servir. R$ 720. Você acha que dá? Meu Deus, R$ 720. Eu fui procurar R$ 80, ou então uma Kombi. Eu falei, não acho que dá, não é 720? Eu acho que é possível, sim. E por dentro, né? E aí, consegui da Secretaria de Cultura R$ 720 para pagar as pessoas. Então, o que acontecia? Na terceira quinta-feira do mês, também, a partir das 5 horas, a gente ia para a Praça da República, e a gente, em conjunto com a biblioteca, né, porque eles davam a energia, emprestava cadeira, né, o espaço para ir para o banheiro, beber água, a gente chamou vários grupos. E como acontecia? Então, por exemplo, samba de coco. O samba de coco chega lá, e diz o que é o samba de coco, como o samba de coco funciona, faz uma apresentação do samba de coco e depois eles fazem uma oficina. Então, a gente pega a população em situação de rua para aprender o samba de coco. E depois que a gente aprende o samba de coco, a gente faz uma apresentação final com todo mundo. Então, isso era muito legal. Você vê a população em situação de rua segurando a mão de alguém que não é de situação de rua, né? Um morador ali próximo, alguém saindo do colégio, enfim, alguém que estava na praça esperando por alguém, ou alguém que estava dentro da biblioteca lendo um livro e ouviu o barulho e veio. Então, a gente, né, se abraçava, se comunhava, e aí a gente fazia a dança e fazia a música. E isso era muito legal, né? A gente fazia isso ali na praça. Então, a população em situação de rua, ela também construía aquele espaço. Não era só um espaço, ela também era artista, isso que eu quero dizer, né? A população de rua também era artista. Por quê? Porque ela se apresentava junto com aquele grupo. Então, foi muito legal. Tem um rapaz, que eu acho que ele não está aqui, mas ele participou durante um tempo, da palhaçaria, esqueci o nome dele. Aquele rapaz, Paulo, da palhaçaria, Hugo. O Hugo, né, ele tinha uma parceira que eles faziam umas apresentações, uma atividade que é palhaçaria, e eles se apresentavam na perna de pau. Então, eles se apresentavam na perna de pau e a gente conseguiu umas perninhas de pau pequena para algumas crianças, que era possível, né? Eles iam ensinando, e para outras crianças, aquela brincadeira, lembra de pegar uma lata de leite ninho, né, 2 latas de leite ninho, colocar ali um barbante, você enfiar o dedo e ir andando? Então, a gente fez isso com o jongo, com o samba de coco, com a palhaçaria, com capoeira, enfim, teve apresentação de teatro, nessa comunhão, né? E a mesma coisa do outro espaço, né? Desconstruindo a visão que se tem daquele usuário. Eu acho que a população, quando passasse em frente daquela galera que estava nesses dias, nesses eventos, eles iriam olhar para aquele sujeito de uma outra forma. Eu acho que eles não iriam olhar com tanto nojo, com tanto medo,
achando que aquela pessoa não vale nada. Enfim, eu acho que é possível, a partir da cultura, a partir do lazer, a partir da construção coletiva desses espaços, eu acho que é possível, sim, você desconstruir, né, a visão preconceituosa que se tem desses públicos, seja população em situação de rua, seja usuários de álcool e outras drogas. E sempre isso, gente, com criança, com adulto, com idoso. Eu, se deixar, eu fico aqui até amanhã, como o Paulo falou, porque, para mim, foi uma das melhores experiências que eu já tive e que eu gostaria de fazer novamente, de replicar. Então, gente, o Paulo levantou a mão, eu vou deixar ele falar, mas só para vocês saberem, assim, eu fiz um recorte, né? Tem todo um outro trabalho que eu tenho com outro público, com outras situações, em outros lugares, mas esse era um trabalho também de redução de danos, né? A partir do momento que o cara senta, conversa, dança com você, né? que ele fala ali da sua vida, que ele é atendido na rua por vários profissionais de vários serviços diferentes. Gente, é a redução de danos na veia, ou como eu tenho aqui, não sei se dá para vocês verem. Deixa eu ver, eu tenho um RD aqui, ó. Cadê? Acho que não dá para ver. Eu tatuei um RD aqui no braço, porque eu amo muito tudo isso. Fala, Paulo, Cláudia. Não, senhora, você acabou a metade. Agora tem uma outra metade para você contar. Mas o que você quer que eu fale? Então, A o Cláudia que aconteceu quando esse público foi para dentro da biblioteca para ter palestras, debates lá dentro, e eles se apropriarem de tudo isso que você está falando? Tá. Deixa a Cláudia levantar. Não deixe, não, senhora. Depois a Ué, Cláudia gente, levanta. a Cláudia, coitada. Não, você fala primeiro, pode falar. Ai, Jesus, o homem ditador. Você está vendo, gente? Espaço de democracia. Então, gente, então eu comecei a fazer esse trabalho, né, nas ruas e tal. Eu conheci o Paulo, foi mais ou menos um pouco antes disso, né? Eu já estava começando com algumas iniciativas. Eu conheci o Paulo no Centro Pop, num dia de uma roda de conversa, que eu fui lá falar um pouco sobre a questão de álcool e outras drogas. E, a partir de todo esse trabalho na rua com a população, a gente construiu um espaço na biblioteca de trocas com a população em situação de rua e usuários de álcool e outras drogas. Um espaço onde eles pudessem dizer o que eles gostariam de discutir, né? Como eles gostariam de discutir, eles se apropriarem daquele espaço, daquele lugar, a gente dar voz a eles e evitar o máximo que eles sejam silenciados pelas instituições ou pelas outras pessoas. Então, a gente fez aí alguns encontros, eu não lembro de cabeça se foram uns 6 encontros, Paulo, que era uma vez por mês, na biblioteca, em frente aonde tinha, né, essa atividade cultural, em que eu lembro, acho que o Emerson Merri chegou aí, né? O Emerson participou de uma roda o dessa. Emerson, participou o Bruce, participou o Dan, lembra disso? E Isso. aí, porque de início, era um espaço só dedicado à população de rua. E aí, na medida que foram chegando essas figuras, começaram a chegar também outros tipos, né? Alunos da UF, professor da UF. Eu sei que no final, porque a gente interrompeu por causa da Covid, mas no final tinha gente saindo sentado pelo chão no salão da biblioteca, o pau quebrava legal entre os usuários e os pensadores, e era uma porradaria danada. A Arlete ficava no meio tentando de mediadora. Imagina se a Arlete, olha só, a Arlete de mediadora, o que acontece? Olha só. Isso fora a criança que ficava ainda correndo por lá, porque entrava e saía. Olha, foi assim o auge da história. Imagina isso acontecendo, porque isso acontecia meio que simultaneamente, né? Tinha as quinta-feiras que sim, a gente se encontrava na praça,
as outras quinta-feiras que se encontrava em frente à biblioteca, e às sextas-feiras de tarde a gente se encontrava dentro da biblioteca. Então, era assim, informação circulando o tempo todo e as pessoas conversando sobre o que tinha acontecido antes, depois, programando, pensando com a Arlete quem que ia chamar, ou o filme que ia passar, ficava tudo circulando. Era uma informação que circulava o tempo todo, né? Assim, o filme que tinha visto era levado para o debate da biblioteca. Não tinha recortes, né? Não tinha um lugar que era... Não, tudo foi ocupado por esse lugar e com pessoas de diferentes categorias, como a Arlete mesmo falou, na praça começou a ser ponto de encontro de namorado, que ficava lá trocando seus beijinhos, tinha de tudo, né? A Arlete, no final, o que ela também não disse, ela conseguiu refeição para as pessoas. Então, tinha refeição, não era lanchinho, não. Refeição, cara. E aí era dia, quinta-feira, enchia de gente para comer, para fazer de tudo. Criança correndo, subindo, descendo, baixando, levantando. Criança entrando na fila 2, 3 vezes para pegar copo de suco com a Arlete. Era lindo, foi lindo, um período lindo. Tinha os kits de higiene pessoal também, que era muito importante, sabe? Sabonete, escova de dente, pasta de dente. Mas era aquilo, gente, eu tinha que brigar, né? Porque como eu queria que todo mundo recebesse, eu tinha que ser brigona ali, de não, tu já recebeu, não vai receber de novo. Sai daqui, agora é horário, agora é a vez dele. Se sobrar, eu te dou. Não adianta. Então, assim, eu era a pessoa ali que tinha que colocar um pouco de impor o respeito. Mas, gente, impor respeito só com adulto, que com criança ela é mó Maria mole. Mó Maria mole. E é isso, gente. Gastei muito dinheiro, recebia... Eu estou falando sério, eu recebia, na época, pela prefeitura, eu recebia R$ 1.350. Desses 1.350, o quanto eu tirei para... muitas das vezes para ter o Uber, para levar o equipamento, ou então para comprar um fio, enfim, para comprar, às vezes, um lápis, uma borracha, mas, assim, né, um hidrocor ali para fazer atividade com as crianças, mas valeu a pena. E, assim, antes da Cláudia falar, eu só quero dizer, gente, não é voluntarismo, não, tá? Não é voluntarismo. A gente entendia aquilo ali como fazendo parte das políticas públicas. A partir do momento que você tem o CRAS, você tem um consultório, você tem um ambulatório, você tem o COVIG, a COVIG, que é a Central de Vigilância, você tem o CAPS, você tem ali todos os serviços, né, para atender aquelas pessoas. Né? Não é um voluntariado, um voluntarismo, não. Você tem serviços, você tem profissionais. É lógico que tinha também voluntários, né? Pessoas que passavam, achavam aquilo ali muito legal, gostavam, e ia se juntando, ia ficando. E a questão da comida, gente, como é que você quer que uma pessoa fique 1h30 vendo filme de barriga vazia? Quem consegue? Não dá, né? Como é que você quer que uma pessoa fique 1h30 dançando com fome, com barriga vazia? Não dá. Então, a gente tem que entender nisso, né? As condições também socioeconômicas da galera. Né? A comida é importante, né? A bebida é importante. Enfim, fala, Cláudia. Eu estou me vendo em você. Porque, apesar de eu ter feito já bastante trabalho com o pessoal de rua, lá no CAPS-AD, eu fazia isso tudo que você falou aí. Passava o chapéu dos comerciantes da área, pedia para os vizinhos, do lado tinha um CRAS, que a gente era parceiro, quando não tinha pote de café da gente, eu pegava lá, quando eles não tinham, eu pegava com a gente, sabe? E era assim, era uma troca constante. Essa coisa da documentação, da higiene, que eles ficavam muito tempo na rua, né? Ficava 10 dias na rua e depois ia pro CAPS, com aquele cheirinho que ninguém queria ficar perto. Aí eu já pegava, a psicóloga ficava no grupo e eu fugia com ele para tomar banho, para se organizar para voltar, entendeu? E depois ele voltava para a rua, só Deus sabe quando. Então, assim, esse estar à vontade, né, fazê-los ficar à vontade, tem tudo a ver. E a gente tinha muita parceria também de amigos deles, né? Pessoas de igreja que levavam
né? O pessoal para tratar, e acabava agregando com a gente. Uhum. Ex-esposa, sabe? Ex-namoradas. Esse pessoal da retaguarda dava muito suporte para a gente. E a gente não tinha dinheiro. Tinha que tirar do meu bolso também, minha filha. A gente não tem jeito. Todo mês tinha festa de aniversariante do mês com tema. O aniversariante escolhia o tema. Eu lembro de um motorista de ônibus que queria uma festa de automobilismo. Nós arrumamos uma toalha, cada um levou um carrinho, só sei que a mesa foi um autódromo. Uma mãe fez um bolo de carro. Tipo assim, então cada mês tinha uma tarefa, né, que a gente tinha que fazer, mas todo mundo junto. A gente ia na padaria pegar o pão do cachorro-quente da festa. E o dono doava, sabe? E a gente fazia assim também com a alma, né? Então, quero te dar parabéns por isso aí, né? E é assim que a gente tem que trabalhar, né? Uhum. Esse retorno, ele vem, com certeza, ele vem. É assim que a gente faz, é assim que a gente consegue. E eu acho que... Ah, não, vai. Não, estou dizendo que é emocionante. Eu estou me vendo alguns anos atrás, que eu saí em 2019 de lá, né? Então, eu estou aqui com o olho cheio d'água. Então, assim, eu acho importante também quando a gente agrega a sociedade, né? Porque, assim, se você for pensar a questão da população de rua, a questão de álcool e outras drogas, a saúde não vai dar conta sozinha, a assistência social, a educação, a sociedade, ela também tem a sua responsabilidade. Então, era muito interessante. A gente pegava todo o material, mesa, cadeira, era o camelô que levava para a gente, né? E hoje em dia, quando eu encontro com ele, ele pergunta, mas não vai ter mais? O que houve? Por que vocês pararam? Né? O entorno, né, também de estar junto, né, os moradores ali de pé próximo à Praça São João, também de estar junto, de estar contribuindo, de estar vendo filme. Enfim, eu acho que a gente precisa também fazer com que a sociedade veja que ela também tem o seu quinhão de responsabilidade para se pensar o cuidado dessas pessoas. Isso é imprescindível. A gente ia ficar aqui 3 horas falando, mas vamos deixar os outros falar também um pouquinho. Isso aí é experiência de anos, né? Então, todo dia era uma história nova, um resultado novo, né? Você conhece Vânia Rosa? Conhece, ela conhece. Trabalha com população de rua, no Rio. Sim, ela conhece. Acho que sim. Arlete, então, ela era nossa lá do KCD. Então, conta pra gente, Arlete, qual foi a primeira vez na vida que você entrou em contato com a população de rua? Então, meu contato com a população de rua, ele se iniciou na época da graduação ainda, quando eu fazia faculdade de Ciências Sociais. Eu fazia parte de um projeto chamado Transmissão de Patrimônios Culturais sob Exclusão Social. A professora Delma Peçanha Neves, de Antropologia. Eu fazia parte, né, dessa pesquisa como bolsista, e por eu gostar muito, né, de estar junto de fazer pesquisa, né, de estar no campo, ela me pagou por fora para acompanhar um grupo de pessoas em situação de rua que ficava próximo à UF. Então, era uma proposta de 3 meses, onde eu tinha que ir lá pelo menos 3 vezes na semana para conhecer aquele grupo, né? Entender quais são seus modos de vida, como é que é a sociabilidade, quais são as suas demandas, né? Quais são as sociabilidades que acontecem ali, quais são as relações sociais, enfim, quais são as redes que eles constroem. Então, eu recebi para fazer essa pesquisa. Então, eu fui muito temerosa, porque é a primeira vez que eu ia me encontrar com esse público. Eu não tinha nada para oferecer, né? Era uma pesquisadora, uma aluna, não tinha dinheiro, não tinha comida, não tinha roupa, mas fui com cara e a coragem me apresentar para esse grupo. Eu fui muito bem aceita por eles, né? E aí eu passei ir pelo menos 3 vezes na semana,
E a gente, na antropologia, a gente fala da observação participante, né? A gente fala da etnografia. O que é isso? A etnografia seria uma descrição densa, né, dos detalhes do que acontece por ali. A observação participante é que você possa participar do que acontece, mas não esquecer que você que você também está ali também para observar, que você não pode perder os detalhes, você não pode se deixar ali só na participação. Então, tinha isso. E eu frequentava ali, né? E aí, naquele grupo, tinha um casal que era os organizadores daquele espaço, que eram as pessoas fixas que ficavam ali. A esposa dele, né, durante, sei lá, 3 meses, eu acho que eu fiquei ali acompanhando, 4, estava sempre grávida, mas a barriga nunca crescia, né? E aí eu entendia que estar grávida era um bem na rua, né? Ela tinha duas facetas, né? Ela estar grávida ajudava ela conseguir produtos, né? Ajuda das pessoas que passavam por ali, e ela estar grávida também era algo para fortalecer, digamos assim, a masculinidade do marido, porque eu acho que ela tinha 10 ou 11 filhos, só que ela não tinha nenhum filho com esse homem. Então, no meio dos outros homens, como é que você pode estar tantos anos com uma mulher e você não engravida essa mulher? Então, ela também tinha que reforçar a masculinidade dele, dizendo que ela estava grávida todo mês sem estar. E aí, eu participava ali, né? Tinha rodas de samba, eu sentava ali com eles, ficava ali tocando, cantando. Eu levava a minha máquina, a gente tirava foto, a gente conversava sobre várias coisas. De início, eles me pediam muitas coisas, né? E eu não tinha como dar nada. E eles entendiam, eu explicava o que eu estava fazendo ali, por que não. E uma das coisas que me marcou bastante nesse trabalho com a população em situação de rua, que foi assim, quando eu falei, caraca, eu quero trabalhar com esse público, foi num dia assim, que estava um calor muito grande, assim. Era tipo de dezembro na UF, aquele sol, aquele calor infernal. Eu sentei lá, né? Porque é isso, gente, até hoje eu sou assim, eu vou fazer meu trabalho nas cenas de uso, terreno baldio, na rua, eu sento onde a pessoa está sentada. Eu acho que quando você vai fazer um trabalho de redução de danos, ou seja, qual trabalho for, com os pulos, você não tem que estar lá do alto falando com a pessoa embaixo, você tem que estar ali, né, na mesma posição. Então, eu sento ali com eles. E aí eles falaram, eles sempre me ofereciam coisas, eu nunca queria. Gente, não vamos ser hipócritas, eram pessoas em situação de rua, né, com pouca higiene para os nossos padrões. Eu nunca aceitava. E um dia estava muito quente. E ele chegou e falou assim, Arlete, quer um suco de laranja? Eu falei, não, obrigada. Não, tem aqui um suco de laranja, pera aqui. Ô, mulher, vai lá e pega a laranja. Ela pegou a laranja de um saco, que para mim seria um saco de lixo, para eles era o saco de guardar os mantimentos. Ela pegou a laranja, metade da laranja estava podre. E aí ele pegou a faca, né? A faca estava dentro de uma panela engordurada, porque eles tinham feito uma pelanca mais cedo. Então, a faca você não conseguia ver por conta da crosta de gordura. Ele pegou e limpou a faca no cobertor onde eles estavam deitados. E eu ali dizendo, não quero, não precisa. E ele fazendo, não, calma, peraí, pega um copo aqui que a gente já vai fazer a laranjada para você rapidinho, cortou a laranja, jogou a parte podre fora, pegou um copo que eles estavam usando ali, que eles usavam, né, para beber água, enfim, muitas das vezes era aquele copo, né, que eles botavam ali a pinga, você não conseguia ver o copo do outro lado, de tanta sujeira que o copo estava, de tanta gordura, de marcas de dedo, né? As unhas dele estavam toda suja, sabe, aquela crosta? E ele espremeu com a mão dentro desse copo o suco de laranja. Só que não tinha laranja o suficiente para encher o copo, então precisava botar água. E eles foram pegar água. A água era de um poço que tinha na UF, que eu não sei se ainda tem, mas era um poço que ficava na entrada da UF, onde eles tomavam banho. Então, eles pegavam a água do poço, jogavam no corpo e a água descia de novo
para o poço. Então, era essa água que ele pegou, botou ali, colocou meia colher de açúcar e toma, Arlete, está muito quente. Eu peguei, olhei, em fração de segundos, eu pensei, caraca, essa galera está fazendo isso com tanto carinho, né, com tanto amor. Eu estou vindo aqui há tanto tempo, né, participando, eles deixando eu participar do dia a dia deles, do cotidiano, sem precisar, sem precisar dar nada em troca. Eu acho que eu preciso fortalecer esse vínculo com eles. Eu não posso dizer não. Vai ser uma falta muito grande de educação. Mas isso assim, milésimos de segundo. Peguei o copo e tomei o suco de laranja. Como se fosse o suco de laranja mais gostoso da minha vida. E aí, cara, nesse momento que eu tomei aquele suco e eu parei e pensei, cara, olha só, eles pegaram, né, aquilo que eles tinham, né, guardado para eles, que não era muito, o pouco que eles tinham, eles dividiram comigo, né? Eles me viram ou me entenderam que eu poderia retomar esse suco por talvez não ser uma igual a eles, que eu nunca serei uma igual, mas alguém que possa participar do círculo de relações deles, né? Então, assim, ao mesmo tempo, depois de alguns anos, eu pensei, será que eles fizeram isso de sacanagem? Tipo, vamos ver se essa mulher vai beber mesmo? Mas, e aí foi quando abriu, assim, o meu olhar de desconstruir quem são essas pessoas, né? de pensar os modos de vida, e foi quando eu pensei, cara, gostei disso, eu quero trabalhar com essa população para o resto da vida. Então, ali, foi na graduação, né, que eu comecei, que eu tive o meu primeiro contato com a população em situação de rua. Depois, eu só fui ter um contato de novo com essa população em 2010, que foi quando eu fui ser coordenadora do consultório de rua de Niterói, que era quando o consultório era ligado à saúde mental, e não à atenção básica, como é hoje, né? Que hoje é consultório na rua. E é isso, assim, eu acho que é importante dizer que em todos os momentos onde eu estive enquanto coordenadora, eu sempre fiz trabalho no território, na rua. Eu nunca fui a coordenadora de ficar dentro da sala, do gabinete, do consultório, fazendo reunião, recolhendo o que vem e fazendo ali as indicações de como trabalhar, como deixar de trabalhar. Eu sempre fui para o front, que é o que eu gosto. Então, era coordenadora também estava sentada ali na rua junto com a equipe. Cláudia e Paulo levantaram as mãos. Então, Arlete, será que eu podia te chamar de uma antropóloga de rua? Eu acho que sim. Amei, Paulo. Eu acho que eu vou colocar isso agora quando eu for me apresentar. Vou pedir para colocar nos cartazes. Gente, eu sou uma antropóloga de rua. Porque tem uma coisa, Paulo, que é importante, que muitas pessoas falam assim, você é redutora de danos. Eu não sou redutora de danos. Eu sou uma antropóloga que trabalha no território a partir da lógica da redução de danos. Por que eu falo isso? Porque eu acho que a figura do redutor é tão importante, né? Como ele trabalha, como ele se movimenta no território, como é que ele sabe a cultura daquele grupo, como é que ele consegue falar aquele linguajar, como é que ele coloca o seu corpo à disposição ali para o trabalho, que a gente não pode fazer como eu tenho visto em alguns eventos, em alguns lugares, dizendo, eu sou o redutor, todo mundo é redutor. Assim como todo mundo trabalha, tudo é redução de danos. Não, nem tudo é redução de danos. Redução de danos tem seus pilares, tem seus princípios, redutor de danos também. Então, eu acho que antropóloga de rua, Paulo, amei. Sou isso. São 17 anos que eu faço esse trabalho de rua. Até mesmo
Quando eu fiquei num serviço em que ele seria mais para dentro do serviço, da instituição, eu fui para a rua. Que foi quando eu, não vou falar muito, tá, gente, porque não é o caso aqui, mas eu fui coordenadora do segmento de serviço residencial terapêutico, né? Pessoas que estavam muito tempo em manicômio e foram desinstitucionalizadas, foram para uma casa. Eu coordenei durante um tempo uma casa dessas. E o principal do meu trabalho é território. Essa galera já ficou muito tempo trancada em manicômio. Vamos para a rua. E aí era um problema, né? Porque abria os portões, a galera vai para a rua. Vamos para o shopping, vamos para o bar, vamos para a praça, sabe? Vamos beber, vamos para o Maracanã, vamos para o carnaval. Bora, para fora. Então, mesmo quando era, né, uma instituição mais para dentro, né, que não tinha uma equipe que trabalhava para fora, eu fazia todo esse trabalho junto com a equipe e com os moradores do serviço residencial terapêutico para a gente ir para a rua, para o território, né, para a cidade. Enfim, gostei, antropóloga de rua. Acho que a Cláudia queria falar, Paulo, antes de vocês já há um tempão. Não, é que ela não desligou da vez ela anterior. não desligou daquela vez. Eu não desliguei, mas quero falar de novo. Rapidinho. Não, mas eu vou falar sobre isso agora que ela falou das RTs. Eu fiz um trabalho na RT lá. Eu trabalhei em 3 clínicas psiquiátricas. Doutor Eiras Paracambi, Clínica da Gávea e Virados Teles. Coitada. Então, é pesado. Mas já estava já no fechamento já. Eu trabalhei 7 anos, mas fiquei com o pessoal da deshospitalização, né? Da intervenção. Foi quando foram criadas as RTs lá em Paracambi. Então, eu comecei, fiz lá um trabalho com eles, né? E fazia isso aí que você falou. Ir para o mercado, dar o dinheirinho, dar a sacolinha para eles escolherem o que querem, pagar a passagem com o próprio dinheiro, passar na roleta, né? Coisa que para a gente é normal, para eles era assim uma novidade, né? E em São João foi a mesma coisa. Quando muitos pacientes da Eiras e da Gávea e do Virados Teles foram para as RTs de São João, que eu já conhecia. Inclusive, resgatei 2 famílias que levaram os pacientes para casa nesse período. Depois de anos de internado, sim, depois da deshospitalização. Porque a gente não tinha os dados. Lá eles escondiam, né, a verdadeira história dos pacientes, não estava no prontuário. Então a gente revirava de cabeça para baixo e não achava. Com a intervenção, descobrimos vários documentos e várias histórias verdadeiras dos pacientes. Eu saí de lá, mas trouxe as histórias comigo. Depois reencontrei os usuários e consegui descobrir. Isso foi uma vitória, né? Principalmente assim, a gente via usuários que queriam, moradores que queriam beber e não podia beber. Eu falei, gente, mas ele quer beber, ele gosta de beber. Quando eu cheguei lá, esse morador, ele fugia, né? Quando ele conseguia, ele fugia da casa. Então, era um outro manicômio. Ele fugia da casa e aí ele bebia tudo que ele tinha que beber, né, para voltar no outro dia. Então, ele voltava muito intoxicado, vomitando muito. Ele chegava machucado. Mas por quê? Porque quando ele conseguia se livrar, ele bebia tudo que ele podia. E aí, quando eu comecei a falar, então vamos liberar ele aos poucos, vamos sair com ele, vamos no bar, vamos na pracinha, vamos beber junto. Quando a gente foi fazendo esse processo, quase que me mataram. Não, ele não pode beber, ele não sabe beber, né? Se ele beber, olha o que pode acontecer. Cara, quando eu saí de lá desse serviço, ele já estava indo sozinho para o bar. Ele tomava uma cerveja, 2 no máximo, e voltava para casa. Antes ele bebia daquele jeito, por quê? Porque ele ficava preso. Então ele aproveitava para beber tudo de uma vez só, né? A mesma coisa. Pessoas também com sofrimentos psíquicos transam. Então a gente estava conversando, marcando de eu levar ele, né? Ou então um outro cuidador levá-lo para o bordel. Então vamos levar. É isso. Né? A pessoa com sofrimento psíquico também é gente, também tem desejos, também tem vontades, né? Então, território, rua, a gente tem que trabalhar isso o tempo todo com vários, né?
várias pessoas. Fala, Sim, Paulo. Então, e nós tivemos casamentos também, levando em das duas consideração, RTI. levando em consideração, Arlete, que você é uma antropóloga de rua, uma doutoranda antropóloga de rua, define para mim uma pessoa em situação de rua. Paulo, difícil. Doutorando ainda não sou, não, tá? Tem que esperar o resultado dia Não, 21. tá bom, mas levando em consideração que você é uma doutoranda antropóloga em Eu situação não de sou rua, doutoranda ainda. isso, vai lá. Enfim, olha, Paulo, eu acho, eu tenho muitas dificuldades para definir população em situação de rua, tá? Eu vejo, né, pela cartilha do Ministério da Saúde não, da Assistência Social, o que diz sobre população em situação de rua. Eu vejo, né, a definição que o Emerson Merri também diz, né, dos viventes de rua. Eu acho que população em situação de rua são aquelas pessoas em que a rua, em algum momento, tem algo de importante na vida dela, né? Em algum momento, a rua, ela faz parte da constituição daquele ser, que seja morar, que seja circular, que seja trabalhar, né? Então, eu acho que seja de forma pendular, né? Alguns momentos está em alguma casa, alguma instituição e está fora. Eu acho que população em situação de rua são aquelas pessoas onde a rua tem um lugar importante, central, dentro da sua vida, né? Então, a gente tem que pensar, né, qual é a relação que aquela pessoa tem com a rua, né? Então, tem isso, população em situação de rua, são viventes de rua, como é que ela chegou até esse momento na rua, né? A gente tem aí uma pesquisa nacional que mostra, né, que não é porque as pessoas usam drogas que foram para a rua, e sim é o contrário, né? Eu estou até olhando aqui para essa pesquisa da Fiocruz que diz isso. Enfim, eu vejo um pouco por esse olhar, mas eu acho que é algo que eu nunca me atentei em construir o que seria a minha definição de rua, mas eu acho que de população em situação de rua, mas eu acho que é isso que eu acabei de falar, né? A rua é algo central na vida dela, naquela relação. E aí, por que a vida é central, né, tem uma relação importante na vida dela, aí a gente vai ter que conhecer a história daquelas pessoas, né? Eu hoje conheço, acompanho pessoas que estão na terceira geração de população em situação de rua, né? A avó era em situação de rua, a mãe em situação de rua, e ela agora está em situação de rua, e ela entende, por como ela foi criada pela rua e tem essa história, ela entende que a rua é um local, sim, também de se criar pessoas, né? De se criar um filho, de se criar, de se viver aquela rua, né? Vejo a rua como para algumas pessoas, como um lugar de fuga, né? Então, pessoas, por exemplo, com sofrimentos psíquicos, a rua é esse lugar de fuga, aonde ela pode exercer, né, onde ela pode exercer um pouco do que ela é, né? Onde ela tem liberdade dela ser a pessoa que ela é, né? Quando, às vezes, no ambiente em casa, ela está restrita, né? Ela está sendo ali tolhida de poder se exercer, né? Então, a rua vai ser fonte de sociabilidade, a rua vai ser fonte de trabalho, enfim. O que é população em situação de rua é algo bem difícil de se definir. Estão me pedindo para colocar as fotos, Paulo. Sei, tá bom. Mas agora, pastor, antropóloga de rua, agora levando em consideração, mas vamos imaginar, assim, só imaginar que de repente aparecessem 20 pessoas na sua frente, esteticamente, com a estética de população em situação de rua. Como é que você ia diferenciar ali nessas 20 pessoas quem efetivamente é situação de rua ou quem não é?
A partir do diálogo, Paulo. Conversa. Mas qual é a característica? Conte aí. Olha, Paulo, eu acho isso muito estigmatizador, né? Você dizer assim, as características de quem é uma pessoa em situação de rua. Eu acho que você Não, precisa uma característica, eu vou mudar então, de um vivente de rua. Então, por que isso? Você vai ver que tem pessoas em situação de rua, por exemplo, né, que você vai ver, a pessoa em situação de rua, geralmente ela está com o pé rachado, tem rachaduras no pé. Por quê? Porque anda muito. Não, de sapato, todas elas de sapato, não. Não sei, Paulo. Eu sinceramente, eu não sei te dizer se eu não consigo, se eu não conversar com ela. Eu não vou definir a priori que aquela pessoa está em Não, situação. mas aí nessa conversa que você vai ter com ela, o que você vai buscar? Eu vou buscar a história de vida dela. Quem é ela, de onde ela veio, aonde ela está agora, quais são as relações que ela tem tido, né? Aonde ela dorme, aonde ela se alimenta, aonde ela fica. Eu preciso criar um vínculo, eu preciso saber da história dessas pessoas, né? Eu lembro de um dia que eu estava fazendo um trabalho, há mais ou menos um mês e meio atrás, eu estava fazendo um trabalho na Praça São João de educação de higiene bucal, e aí chegou um rapaz e eu tinha poucos kits e ele estava muito bem arrumado. E aí eu falei assim, isso aqui é para a população em situação de rua. Você está em situação de rua? Eu só fiz uma pergunta. Ele se sentiu muito ofendido, porque ele chegou e falou assim para mim, por que você acha que eu não sou em situação de rua? Só porque eu estou arrumado? Porque eu estou de banho tomado? Porque eu estou limpo? A população em situação de rua não é todo mundo suja, não é todo mundo vestida de qualquer jeito, desgrenhada. Você não pode julgar as pessoas assim. E aí eu falei com ele, não estou te julgando, eu estou só te perguntando. Né? Se você for em situação de rua, toma aqui o kit. Então, assim, para mim, Paulo, é muito difícil essa resposta. Eu não sei dar, a não ser se for a partir da conversa com cada pessoa. Não sei. Então, agora, antes de você mostrar as fotos, define para mim o que é ser uma antropóloga. Então, eu acho que eu acho que eu tenho um pouco da antropóloga clássica, né? Eu acho que assim, as pessoas que fazem antropologia. Arlete, a antropóloga de rua. Essa antropóloga que eu quero saber, eu não quero saber do clássico que está no dicionário, sim. É da antropóloga Arlete. O que Então, é? Onde você se identifica? Você, Arlete, se identifica, diz assim, que eu sou uma antropóloga de rua. Por que a antropóloga não é uma psicóloga, não é uma engenheira, não é uma médica de rua? É uma antropóloga. Porque eu acho que tem um olhar, né? Só porque assim, preciso explicar. Uma antropóloga clássica seria o quê? Seria uma pessoa que faria pesquisas, que teria que ser neutra, né? Que não deveria intervir naquela realidade, que ela teria apenas que olhar a realidade e descrever, né? Seria uma pesquisadora e uma professora. Eu sou uma antropóloga de rua porque eu utilizo dos instrumentos que eu tenho, metodológicos, teóricos, da antropologia, para olhar para essa população em situação de rua, para olhar para esse usuário de álcool e outras drogas e poder me livrar, né, de vários preconceitos, vários estigmas que as outras pessoas têm quando olham esse público. Né? Então, eu acho que eu sou uma antropóloga de rua, porque eu gosto de estar na rua, porque eu acho que o principal trabalho que se tem que ser feito é no território, chegando próximo, atendendo aquelas pessoas que nunca vão chegar em determinados serviços, ou se chegar vai demorar muito tempo, então a gente adianta esse cuidado, a gente chega primeiro, né? E que vou me despindo de vários preconceitos, né? De tentar ao máximo estar com essas pessoas na rua e não ser um deles, mas ser uma pessoa que não vai ter preconceito com eles, que vai escutar e tentar entender e, na medida do possível, ajudar
né, com as demandas que eles forem trazendo, sempre de forma articulada com os outros serviços, porque não é um voluntarismo. Eu não vou tirar de mim para dar para eles, né? Quais são os serviços existentes para essa população? Por que esses serviços não estão atuando? Por que não estão chegando? Certo? Então, é nisso que eu vou estar atuando. Então, por isso que eu sou de rua, tanto por conta das articulações intersetoriais, quanto por estar na rua com os usuários. E, além disso, como é que você faz com as tuas emoções quando você está na rua, Arlete? Como é que você lida com as emoções que as cenas te despertam, que as pessoas te despertam? Paulo, só trazendo pergunta difícil, né, gente? Pelo amor de Deus, Paulo. Isso é hora de trazer pergunta difícil? Então, Paulo, eu acho que é isso. Você vai construindo um olhar, né? Eu, no início desse trabalho, eu ficava muito mais mexida, né? Porque, para mim, tudo aquilo que acontecia na rua, aquilo tudo estava errado, tinham poucas coisas positivas, então eu queria resolver tudo, e eu não tenho condições, como eu já falei, a saúde não vai resolver todas as questões relacionadas à população em situação de rua e usuários de álcool e outras drogas. Então, eu ia para casa muito mexida, né? Uma vez eu cheguei para o meu coordenador dizendo, mas como que a gente vai fazer esse trabalho? Porque a gente não tem isso, a gente não tem isso, a gente não tem aquilo. Ele falou assim, Arlete, você é coordenadora. Se a coordenadora está assim, desesperada, como é que vai ser para a equipe? Né? Qual é o trabalho da redução de danos? É isso, o principal insumo da redução de danos é o nosso corpo, é a nossa escuta, é a nossa voz, é o vínculo. Então, eu comecei a tentar desconstruir, né, aquilo que eu via, que nem tudo aquilo que está na rua é ruim, e aquilo tudo que está na rua, aonde eu posso intervir e aonde eu não posso intervir. Né? Então, assim, é óbvio que até hoje eu chego em casa com algumas situações muito mexidas e pensando, gente, eu tenho que dar um jeito nisso. Como é que eu vou cuidar? Como é que eu vou resolver? Mas o tempo todo eu trago também o pensamento de que eu sou uma pessoa só. Eu sozinha não vou resolver. Eu preciso que outras instituições se articulem para cuidar daquele caso. Né? Então, eu fico muito assim... toda hora me lembrando de que eu não vou resolver os problemas do mundo. É difícil, é doloroso, né? Já passei aí por alguns momentos de fazer análise, né? Mas é complicado, né? Eu tive uma situação de uma menina que ela acabou de ter o filho, 2 dias ela estava na rua com essa criança, e sem nenhuma vacina, 2 dias. E ela tinha uma casa que ela poderia ficar até o momento de dar as vacinas e tudo. E eu cheguei e falei, eu vou denunciar para o Conselho Tutelar se você não der a vacina para essa criança. E ela ficou chateada, ela ficou com raiva. Eu falei, não quero saber. Você quer ficar na rua? Tudo bem. Agora, você vir para a rua com uma criança de 2 dias e sem nenhuma vacina, eu vou falar com o Conselho Tutelar. Para mim, isso é meu limite. Não dá. E fui embora. E aí ela falou depois com a minha equipe, eu era coordenadora. Ela teve com a minha equipe, e a minha equipe disse, Arlete, não vem amanhã trabalhar na rua, né? Eu ia para a rua, meu lugar de trabalho é na rua. Não vem trabalhar na rua, porque ela disse que vai falar com os caras lá do tráfico, que ela vai te bater, que ela vai juntar um pessoal, que ela vai fazer e vai acontecer. Eu falei, tá bom, vou voltar. No dia seguinte eu estava lá. Fui procurar ela. Ela estava lá, mas ela deixou a criança com a mãe em casa. E me viu, me abraçou, me beijou. Não, Arlete, você está certa. Não, tá legal. Então, acontece, às vezes, umas situações assim, né? Que falou mais alto ali esse meu lado aí de materno, de que não dá para ser desse jeito. Então, às vezes, acontece isso. Graças a Deus, não apanhei, não veio o tráfico atrás de mim, nem nada, e ela entendeu. Vamos botar as fotos, Paulo? Senão não vai dar tempo. Além disso, Arlete, conta para mim, assim, para mim não, para todo mundo, uma lista pequena de livros, assim, uns 4 ou 5 livros que você recomendaria para a galera ler. Olha, eu posso até colocar lá no grupo, tá? Que eu não sei se eu vou lembrar todos de cabeça. Política de Atenção Integral a Usuários de Álcool e Outras Drogas. Esse é o principal, porque ele vai dar os pilares do cuidado com os usuários,
né? Então, vai ter lá redução de danos, trabalho territorial e trabalho de articulação intersetorial. Então, o principal é esse. Um livro do Malarte sobre redução de danos, que ele vai falar, né, da história da redução de danos, vai falar da redução de danos em vários países, que é muito legal você entender, vai falar da redução de danos sobre várias drogas. Eu acho que talvez o Carl Hart também, para desconstruir um pouco essa visão de que todo mundo que faz uso de drogas faz de forma abusiva. Já falei quantos? Uns 3? Bem, então, levando em conta que o nosso tempo está acabando... Eu posso botar lá no grupo, aqui de cabeça assim é muito. Então, levando em consideração que o nosso tempo está acabando, quando é que você vai voltar para mostrar as fotos e falar da teoria da redução de danos? Vamos ver, a gente pode marcar. Mas eu vou mostrar as fotos hoje do Cultura Não, senhora, não, senhora. Acabou o seu tempo. Acabou o seu tempo, infelizmente, seu tempo acabou. São 9h41. Vai ter que voltar outro dia. Pois é, né? Que problema sério, né, Cláudia? Ela tem que Ai, voltar coisa outro dia. chata. Vamos minha. fazer o Eu vou ficar seguinte. tão chateada. Não vamos fazer nada, não tem Deixa eu acordo. falar. Não tem Eu mostro redução de danos. a foto do projeto do Cultura a Céu Aberto. Não. E na próxima vez Não. eu trago as fotos do trabalho. Não, na com próxima outras vez, situações na na próxima rua. vez você mostra as fotos do Cultura a Céu Aberto para abrir o debate. E, além disso, você faz todo o debate. Democraticamente, você vê que é unanimidade. Todo mundo topou. Por livre e espontânea pressão. E por Não, mas livre, está todo mundo querendo ver as fotos. Isso, mas todo mundo está querendo ver as fotos na próxima vez. Tá, Paulo, eu só poderia deixar aqui falar do meu Instagram rapidinho? Pode, lógico. Então, gente, olha só. Quem quiser, vocês podem entrar no meu Instagram, tá? Eu vou colocar lá no grupo de novo. É arleteinácio.rd, tá? Lá vocês vão ver um pouquinho das minhas histórias, tem algumas indicações de textos, de vídeos, eu falo um pouquinho de mim, tá? Lá também tem aonde eu vou dar curso, aonde eu vou fazer palestras. Ela está encabulada, mas tipo, você vai dar um curso agora onde mesmo, Arlete? Eu vou dar um curso dia 30, que é num sábado, dia 29, que é num sábado, 29 de dezembro. Eu vou dar um curso... Dezembro não, Arlete. De que dia a gente está? De julho. 29 de julho. Eu vou dar um curso dia 29 de julho, de sábado, de 9 às 4. Vai ser um curso online com certificado. Em agosto, eu também vou dar um curso de redução de danos para uma outra instituição, mas vai ser segunda, porque às vezes tem gente que não pode sábado. Vai ser na segunda, então vão ser 3 segundas. E eu estou com propostas aí de montar um grupo de estudos sobre redução de danos, uma proposta aí de várias coisas. Entram lá no meu Instagram que vocês vão ver. Isso. Ela também faz parte do grupo, ela posta lá no grupo, quando ela não está envergonhada, ela posta lá no grupo. Eu fico com vergonha de não, manda, eu vou compartilhar. Eu tenho muita gente da saúde mental, minha filha. Manda lá para fazer publicidade para você. Eu estou querendo fazer também um grupo de discussão de casos que tá envolva a dentro. redução de danos, trabalho intersetorial e trabalho territorial, tanto para a saúde quanto para a assistência. Mas aí eu devo fazer presencial em Niterói, no Engar, uma casa presencial. Bem, é isso. Então, pessoal, a gente termina por aqui. Alguém quer falar alguma coisa, encerrando? Perguntar alguma coisa? Eu quero agradecer e dizer que eu tive muito prazer em te conhecer, Arlete. Obrigada. Obrigada. Eu gostaria de dizer parabéns, Arlete. Parabéns, Arlete, excelente. Ai, que bom, gente. Agora eu vou me colocar lá que eu sou antropóloga de rua. Beijo, pessoal. Um beijo, Arlete. Super obrigado por você existir, viu?
Obrigada, gente. Beijos! Beijo. Obrigada, Paulo.